Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Fala, Israel, bom dia. E aí, galera? Todo mundo bem? Bom dia, Celião. Bom dia, meu amigo. Saudade de você. Bom dia, Adriele. Bom dia a todos. Todo mundo bem? Espero. Vamos lá para mais uma quarta-feira animada de muitos estudos. Eu vou sair da frente para que vocês possam, tirar o print do quadro, ok? Enquanto o restante da turma vai entrando. Vamos lá, né? Vamos começar. Bom, enquanto o restante vai entrando, né, gente? Uma galera que tem um pouco mais de dificuldade de acordar tão cedo, né? Eu acho que eu sou um deles também, né? Acordar cedo, assim, é difícil, principalmente quando você vai ficar em casa, né? Trabalhando, estudando em casa. Não perder tempo, não. Vamos lá, vamos estudar, vamos continuar nossa temática. Na aula da semana passada, nós paramos justamente na renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. Só relembrando que o Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, renunciou à presidência para evitar uma guerra civil, um conflito civil. Só ressaltando, ele renunciou durante a primeira revolta da Armada. Vamos lembrar o que foi a primeira revolta da Armada? A primeira revolta da Armada foi uma revolta das Forças Armadas, especificamente da Marinha do Rio de Janeiro, onde, liderados pelo almirante Custódio de Mello, que era lá o capitão da Marinha do Rio de Janeiro, liderados pelo almirante Custódio de Mello, eles direcionaram 4 navios da Marinha Brasileira para as principais praias ali da Baía de Guanabara, da capital, da cidade do Rio de Janeiro, e ameaçaram a bombardear a capital caso o presidente não renunciasse ao seu cargo, logo após a crise econômica provocada pelo encilhamento, não é verdade? E aí, para evitar um conflito civil, para evitar mortes, na minha concepção, inteligentemente, o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia ao cargo. Inteligentemente, para evitar um conflito civil, um possível bombardeio da cidade do Rio de Janeiro. Agora, foi um golpe de Estado. Ele era presidente legítimo do Brasil. Então, foi um golpe de Estado. Ele tinha o direito e estava legalmente no poder, por mais que tenha sido eleito indiretamente. Ele foi eleito indiretamente e deveria cumprir os seus 4 anos de mandato. Mais uma vez, a Constituição brasileira sendo desrespeitada, não é verdade? Enfim, Marechal Deodoro da Fonseca renuncia e assume a presidência do Brasil o vice-presidente, que era então o também Marechal Floriano Peixoto, dando sequência à República da Espada. República da Espada, porque tivemos 2 marechais governando o Brasil como presidentes. O Marechal Deodoro, o primeiro presidente do Brasil, e agora o Marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, que tinha sido vice-presidente do Deodoro. Então, ele assume a presidência em 1891, logo após a renúncia do Deodoro da Fonseca, vai governar até o final do seu mandato, em 1894, e ficou famoso, ficou conhecido, ficou destacado como o Marechal Mão de Ferro. E vocês vão entender nessa primeira aula de hoje o porquê ele ficou apelidado como Marechal Mão de Ferro.
Obviamente porque era autoritário, centralizador, né? Perseguia os seus opositores, possuía características conservadoras, até porque era militar, e os militares, obviamente, por mais que fossem positivistas, eles possuíam características conservadoras, né? Ok? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. E agora eu quero que vocês participem, né? Eu sei que está na primeira aula, né? São agora 8h08, todo mundo, né, ainda acordando, mas vamos lá, anima, acorda de vez. Eu queria que vocês participassem, que vocês falassem comigo agora. Eu disse que ele foi autoritário, ok? Ele foi autoritário. Eu disse que ele foi repressor. Eu disse que ele foi centralizador e conservador. Agora, olha isso aqui que eu vou destacar. Inconstitucional. Inconstitucional. Eu estou te afirmando que o governo dele foi inconstitucional. Por quê? Vamos ver se vocês sabem a resposta. Isso já caiu em vestibular. Por que o governo do Marechal Floriano Peixoto, foi inconstitucional? Vai. Tem? Ninguém? Pode falar se vocês quiserem. Ah, olha só, porque ele foi eleito indiretamente. Mas o Deodoro também foi eleito indiretamente e foi constitucional. Por que foi constitucional? Porque foi a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, que elaboraram a Constituição de 1891, que elegeram eles indiretamente. Então foi constitucional. Legalmente, Deodoro e Floriano, na época que eles foram eleitos, foi constitucional. Só que agora, em 1891, a sua posse como presidente foi inconstitucional. Como vice-presidente foi constitucional. Agora, a sua posse como presidente foi inconstitucional. Quem sabe? Tenta. Por que a sua posse como presidente do Brasil em 1891 foi inconstitucional? Opa, tô vendo aqui, ó. Estipulava-se novas eleições. Vitória, explique melhor. Tá certo, explique melhor. Isso já caiu em vestibular, viu, gente? Vamos lá, Vitória. Gente, tem um áudio aberto aí, hein? Tô escutando um cachorrinho conversar. Deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver. Será que é... Deixa eu ver. Não tem mais ninguém, não. Acho que desligaram. E aí, gente? Vamos lá. Fala comigo. Vamos ver se... Ó, a Vitória não melhorou a resposta. Mas vamos lá. Gente, a Constituição de 1891, isso. Então vem cá, Vitória, vem cá. A Constituição de 1891 dizia que se um presidente morresse ou renunciasse o seu cargo, que foi o caso do Deodoro da Fonseca, em menos de 2 anos, deveria ser convocado novas eleições. Inclusive, a nossa atual Constituição também determina a mesma coisa. Vocês lembram que o processo de impeachment da Dilma foi justamente após completar 2 anos do seu mandato? Justamente para, então, na época, o vice-presidente José Temer assumisse a presidência. Se fosse um processo de impeachment com 1 ano, novas eleições deveriam ser convocadas. Então, em caso de renúncia, em caso de morte, em caso de um processo de impeachment, e não tivesse completado 2 anos, ou seja, antes de 2 anos de mandato, deveriam convocar novas eleições. Só que ele assume a força, desrespeitando a Constituição brasileira,
e vai se tornar presidente do Brasil inconstitucionalmente. Vou fazer outra pergunta. Como que isso foi possível? Como que isso foi possível? Apoio da Marinha já ficou claro que ele não tinha. Nem ele, nem o Deodoro. Até porque a Marinha, liderada por Custódio de Mello, forçou o Deodoro a renunciar à presidência e queria que o Floriano Peixoto renunciasse à vice-presidência. Na verdade, a primeira revolta da Armada queria a renúncia do presidente e do vice-presidente e queriam que fosse convocado imediatamente eleições diretas para presidente, certo? Então, o apoio da Marinha ele não tinha. Perfeito, Aguimar, ele tinha o apoio da elite. Eu tenho que ser específico com vocês. Ele tinha um apoio da elite agrária de São Paulo, dos cafeicultores paulistas. Acrescenta aí, viu? Eu vou sair da frente para quem não tirou o print, que algumas pessoas entraram depois. Mas acrescenta aí, lá no apoio da elite agrária. Olha aqui, gente, ó. Ele teve o apoio da elite agrária cafeicultora, principalmente paulista. Eu vou puxar aqui e vou colocar paulista, ó. Paulista, principalmente. Até porque ele acreditava no retorno de um forte investimento na produção do café para a recuperação econômica após o encilhamento. Ele tinha o apoio da elite agrária paulista, ele tinha o apoio de camadas do Exército, olha só, eu não disse Marinha, e eu não disse Forças Armadas, que envolveria a Marinha e o Exército, eu disse que ele tinha um apoio de camadas do Exército, até porque ele era marechal do Exército, ok? Então, com o apoio de alguns grupos do Exército, e principalmente da elite agrária cafeicultora, da elite agrária paulista, o Marechal Floriano Peixoto assume a presidência de forma inconstitucional, autoritária, repressora, centralizadora e conservadora. O oposto do Deodoro da Fonseca, que era considerado um grande intelectual entre os militares, um grande positivista entre os militares, Floriano Peixoto era extremamente conservador. Extremamente conservador. Aí você vai me perguntar assim, por que a elite agrária paulista, então, apoiava um presidente conservador? Porque eles também eram conservadores. Eles também eram conservadores e o essencial, em um momento de crise deixada pelo encilhamento, deixada pelo Deodoro da Fonseca, né? Em um momento de crise, eles precisavam que o próximo presidente investisse pesado no café. E vai ser justamente o que ele vai fazer. Floriano Peixoto buscou combater o encilhamento, ou seja, buscou combater a crise econômica provocada pelo encilhamento deixada por Deodoro. Como valorizando o café. Pode acrescentar aí, ó. Buscou combater o encilhamento. Eu vou puxar aqui, ó. Valorizando o nosso principal produto na época, que era o café. Nossa base econômica na época, que era o café. Por isso que ele vai ter total apoio da elite agrária paulista, da elite agrária do Rio de Janeiro, da elite agrária de Minas Gerais, mas principalmente a elite agrária paulista. Nos livros de história, eles são bem específicos. Ele teve o apoio do Partido Republicano Paulista. Total apoio. Por isso que ele consegue assumir o governo. Agora, durante o seu governo, ele promove algumas reformas importantes. Durante o seu governo, ele promove algumas reformas significativas. Como, por exemplo, olha só, as medidas econômicas tomadas por Floriano Peixoto, pelo segundo presidente do Brasil. Primeiro, renegociou a dívida externa com os bancos norte-americanos e com o governo dos Estados Unidos. Lembrem-se, para promover o encilhamento, para promover o aumento de papel moeda e investir no comércio e na indústria brasileira, Deodoro da Fonseca, na verdade, né, o nosso ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele foi até os bancos norte-americanos, fez um empréstimo em dólares, e
armazenou esses dólares nos bancos brasileiros e começou a produzir papel moeda. Problema que o Brasil deveria pagar pelo menos os juros e parte das dívidas com os bancos norte-americanos. Então, o que Floriano Peixoto fez? Renegociou a nossa dívida externa, ameaçando o governo norte-americano de não pagar a dívida externa, de não pagar os juros, caso não fosse renegociado a longo prazo. Os bancos norte-americanos e o governo norte-americano, que tinha uma boa relação com o Brasil, renegociou tranquilamente a dívida externa. Então, foi uma ótima medida? Foi. Foi uma ótima medida. Segundo ponto, medidas protecionistas. Adotou medidas protecionistas, criou tarifas alfandegárias, tanto de importação como de exportação, valorizou a produção interna brasileira. Então, preocupou-se com a economia interna. Inclusive, gente, controlou a produção de papel moeda. Lembra que o encilhamento foi a enorme produção de papel moeda interna no Brasil? Ele vai passar a controlar a produção de papel moeda. A diminuir a produção de papel moeda. Porque ao diminuir a produção de papel moeda, você diminui a inflação. Se você diminui a inflação e adota medidas protecionistas e valoriza o nosso principal produto, que era o café, pronto. Aos poucos, gradativamente, o Brasil vai se recuperando economicamente. E a verdade, gente, que não foi só no governo do Floriano Peixoto que isso aconteceu. Durante toda a República de Café com Leite, que é o tema da nossa próxima aula ainda hoje, durante toda a República de Café com Leite, nós tivemos valorização do café, nós tivemos medidas protecionistas, nós tivemos o controle de papel moeda e nós tivemos a recuperação da economia brasileira. É lógico que tínhamos uma enorme desigualdade social durante a República de Café com Leite, tínhamos um enorme monopólio político e econômico, né? Mas tivemos um processo de recuperação econômica após a Guerra do Paraguai e principalmente após o encilhamento. O encilhamento destruiu a economia interna brasileira, deixou um déficit muito grande, uma balança comercial altamente desfavorável, ok? Agora, veja bem, ele precisava do apoio também das camadas populares. Olha isso aqui, presta atenção. Ele precisava do apoio também das camadas populares. Olha só o que o Floriano Peixoto fez. Duas medidas. Aqui eu coloquei uma, mas eu vou te dar duas medidas. A segunda você vai colocar aí, ok? Ele fez duas medidas. Controlou o preço dos alimentos. Literalmente congelou o preço dos alimentos. Obviamente que com a inflação provocada pelo encilhamento, os alimentos ficaram caros e a população começou a passar fome. Então, o que ele faz? Para ter o apoio das camadas populares, controla o preço dos alimentos, agradando a população mais pobre, que era a massa no Brasil, que era a maior parte da população. Então, mesmo sendo autoritário, centralizador e inconstitucional, ele foi inteligente. Agradou as camadas populares, controlando o preço dos alimentos. Show de bola até aqui? Segunda medida popular, eu chamo de medidas populares promovidas por Floriano Peixoto. Gente, muitas pessoas falam que aquelas casas populares doadas pelo governo foi criação lá do governo PT no Lula, né? Na verdade, totalmente equivocado. O primeiro presidente do Brasil a promover a construção de conjuntos populares que era fornecido às populações mais pobres, à população de centros urbanos mais pobres, e isso aconteceu principalmente no Rio de Janeiro, foi o Floriano Peixoto. Construiu conjuntos populares, casas populares, também para agradar a população mais pobre. Então, vem cá, vamos recapitular. Medidas econômicas promovidas por Floriano Peixoto durante o seu governo para recuperar a economia brasileira após o encilhamento, após a Guerra do Paraguai e depois após o encilhamento. Renegocia a dívida externa, era óbvio que era necessário fazer isso, toma medidas protecionistas, ou seja,
cria tarifas alfandegárias, tanto dos produtos de importação como exportação, para o governo arrecadar mais, controla a produção de papel moeda e valoriza-se o nosso principal produto econômico da época, que era o café. O Brasil exportava café tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Para buscar o apoio das camadas populares, controla o preço dos alimentos, controla absolutamente o preço dos alimentos e começa a construção de conjuntos habitacionais. E sendo assim, ele vai, obviamente, conseguir o apoio das camadas populares, tinha o apoio da elite agrária, aos poucos, gradativamente, vai recuperar a economia brasileira, porém, existia pelo menos dois grupos no Brasil que não gostavam do governo dele. Quais seriam esses dois grupos? Gente, fala comigo. Quais seriam os dois grupos que não gostavam do governo dele? Fala comigo. Fala comigo. Quais seriam os dois grupos que não gostavam do governo dele, gente? Os liberais, sem dúvidas, até porque ele possuía características conservadoras. Só que agora o Brasil não tem mais, após a proclamação da República, Santi, o Brasil não tem mais liberais e conservadores. O Brasil tem Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano do Sul, do Rio Grande do Sul, né? Partido Republicano da Paraíba, Partido Democrata Paulista, que esse era composto por liberais, por médicos e advogados, né? Então, assim, não existe mais o conceito de liberais agora na República Brasileira. O Brasil agora tem partidos políticos e muitos partidos políticos, né? E durante a República, mais partidos serão criados. Por exemplo, na década de 30, o Partido Comunista Brasileiro, o AIB, o ANL e assim por diante, né? A gente vai trabalhando esses partidos no decorrer do nosso conteúdo. A Marinha, perfeito. A Marinha também não gostava dele. Então, olha só. Nós tínhamos dois grupos aqui especificamente que não gostavam dele. O Partido Republicano do Sul, vou falar bem devagar para você copiar. O Partido Republicano do Sul, que inclusive vai promover uma revolta contra o governo dele, chamada Revolução Federativa, tá? Ou Revolução Federalista, é a mesma coisa. E a Marinha vai promover também uma segunda revolta da Armada. Olha só, presta atenção. Por que ele ficou conhecido como Marechal Mão de Ferro? Você acha só porque ele era conservador, centralizador e autoritário? Não, porque ele também era repressor. E ele vai oprimir duas revoltas que aconteceram no governo dele. Na verdade, 3 revoltas iniciaram no governo dele. 3. Ele buscou combater 2. Eu vou citar as 3 para vocês, tá? Primeiro, a Vila de Canudos começou a ser construída durante o governo dele. Porém, foi combatida só no governo do Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil paulista da política de café com leite. Então, não vamos trabalhar a Vila de Canudos agora, não agora, durante a República de Café com Leite. Ok? Então, primeira revolta, ele nem chegou a tentar combater a Vila de Canudos no sertão baiano, nem chegou a tentar combater a Vila de Canudos. Ok? Agora, 2 revoltas que aconteceram, uma no Rio de Janeiro e uma no Rio Grande do Sul, essa sim, ele combateu. Essa sim, deu o direito a ele ser apelidado de Marechal Mão de Ferro, que foi em 1893 para 1894, 1893 para 1894, a segunda revolta da Armada. Mais uma vez, o almirante Custódio de Melo, da Marinha do Rio de Janeiro, direcionou os navios da Marinha do Rio de Janeiro na Baía de Guanabara para as principais praias e ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso o Floriano Peixoto não renunciasse. Eu te pergunto, ele tomou a mesma postura e a mesma medida do Deodoro da Fonseca? Não. O que o Floriano Peixoto fez? Durante a segunda revolta da Armada, combateu a segunda revolta das Forças Armadas, a segunda revolta da Marinha na cidade do Rio de Janeiro. Ele vai combater a segunda revolta da Armada e vai conseguir oprimir a segunda revolta da Armada. Tanto que o almirante Custódio de Melo, em 1894, fugiu para o Rio Grande do Sul, fugiu para Porto Alegre e se reuniu com os federalistas.
do Rio Grande do Sul. Agora, Calef, como que ele vai conseguir combater a segunda revolta da Armada? Para um momento e se pergunta, se ele não tinha um apoio da Marinha, como que ele vai conseguir combater a segunda revolta da Armada? Ele tinha um apoio do Exército, mas o Exército não tinha alcance na Baía de Guanabara. As forças do Exército estavam protegendo o Rio de Janeiro. A Marinha, liderada por Custódio de Melo, pelo almirante Custódio de Melo, chegaram a bombardear algumas praias do Rio de Janeiro. Não chegou a atingir as partes civis, mas chegaram a ameaçar possíveis bombardeios. E ficaram ali entre 1893 e 1894, cara. Como que eles conseguiram combater a segunda revolta da Armada? Alguém tem ideia? Vou tomar uma aguinha. Alguém sabe a resposta? Hoje vocês não estão acordados, não. Normalmente vocês conversam, normalmente vocês participam, normalmente vocês estão falando na aula. Hoje está todo mundo calado. Acorda, gente, levanta aí, dá uns pulinhos para você acordar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele contratou, olha só, ele contratou uma frota de navios que era liderada por um mercenário chamado Capitão Flint, dos Estados Unidos, para deslocar-se para o Rio de Janeiro e combater a segunda revolta da Armada. Eu vou repetir, porque eu sei que muitos de vocês copiam. Ele contratou uma frota de navios de mercenários dos Estados Unidos, liderados pelo Capitão Flint. Ele contratou uma frota de mercenários, gente. Olha que maluco, ó. Eu vou colocar aqui, caso você não saiba como escreve Capitão Flint, tá aqui, ó. Liderados pelo Capitão Flint, uma tropa de navios, uma frota de navios de mercenários dos Estados Unidos vieram até a Baía de Guanabara e combateram, reconquistaram alguns navios, e aqueles que conseguiram fugir, que foi o caso do almirante Custódio de Melo, se juntaram aos federalistas, lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e a segunda revolta da Armada foi combatida. Então, a primeira revolta da Armada consegue a renúncia do Deodoro da Fonseca, a segunda revolta da Armada foi reprimida pelo, então, presidente do Brasil, Floriano Peixoto, com o apoio do Exército e contratando uma frota de mercenários. Ok? Show de bola! Só que, como eu disse, eram dois grupos e foram duas revoltas durante o seu governo. Duas. A segunda revolta, ela acontece entre 1893 e 1895, ou seja, começa no governo dele, mas termina apenas no governo do Prudente de Moraes. Mas os maiores conflitos aconteceram no governo do Floriano Peixoto. E ele vai conseguir combater apoiando um grupo político do Rio Grande do Sul e enviando, obviamente, tropas para combater, né, os federalistas. Gente, só para você entender, para tudo, presta atenção em mim, para tudo aí, vai, presta atenção em mim. No Rio Grande do Sul, o governador, né, do estado do Rio Grande do Sul chamava Júlio Castilhos. Júlio Castilhos, ele era associado ao presidente Floriano Peixoto. Ele era conservador e ele era de um grupo chamado Pica-Paus. Um grupo chamado Pica-Paus. Calef, como assim Pica-Paus? Existiam dois grupos republicanos no Rio Grande do Sul que disputavam as eleições. Os Maragatos, que era o grupo conservador, que tinha total apoio do Floriano Peixoto. Eles eram chamados de Maragatos, eram republicanos, eram do Partido Republicano do Sul,
porém era um grupo conservador, composto por militares, composto pela elite agrária do Rio Grande do Sul. E dentro do mesmo partido, você ainda tinha um segundo grupo chamado Pica-Paus, que era um grupo de intelectuais, de professores, jornalistas, escritores, de médicos, advogados, que tinham direito ao voto, que também se candidatavam a vereador, prefeitos e governadores. Lembrem-se, né, que o voto era baseado agora, né, não mais no voto censitário, era baseado no quê? Na leitura, na idade, né? Eram homens maiores de 21 anos e alfabetizados que votavam, então aumenta o número de eleitores de 1 para quase 5%. Então tinha muitos professores, tinha muitos advogados, tinha muitos escritores, muitos jornalistas, muitos intelectuais que faziam parte desse grupo dos pica-paus, que deram início a um conflito militar dentro do Rio Grande do Sul. Deram início a uma revolta em Porto Alegre e em todo o estado do Rio Grande do Sul, exigindo também a renúncia do presidente Floriano Peixoto e a renúncia do governador Júlio Castilhos. Então, vou repetir, preste atenção, veja se vocês estão entendendo. A Revolução Federalista foi uma revolução provocada por intelectuais, por professores, advogados, médicos, escritores e jornalistas, chamados de pica-paus, que faziam parte do Partido Republicano do Sul, mas eram contra o governo inconstitucional de Floriano Peixoto e eram contra o governo no estado de Júlio Castilhos. Os maragatos conservadores, com o apoio do Exército Brasileiro, com o apoio de parte da Marinha Brasileira, que tinha sido controlada, reconquistada por Floriano Peixoto, com o apoio do presidente Floriano Peixoto, os maragatos vão conseguir combater os pica-paus. Floriano Peixoto termina o seu mandato no final de 1894. A revolta só vai acabar em 95, mas poucos pequenos conflitos que ainda aconteciam apenas no interior. Resumidamente, Segunda Revolta da Armada, Revolução Federalista, foram revoltas que aconteceram dentro do governo do Marechal Mão de Ferro, que aconteceram durante o governo do Floriano Peixoto, mas que foram duramente reprimidas por ele. Até porque era um presidente repressor, centralizador, conservador e autoritário. Até agora, alguma dúvida? Pergunta, gente. Conversa comigo. Dúvidas ou não? Bom, assim que o mandato do Floriano estava acabando, a elite agrária paulista estava se organizando, estava se estruturando para então assumir a presidência através de um processo eleitoral. A elite agrária paulista escolheu um membro da elite intelectual, formado em direito, chamado Prudente de Moraes. Ele era do Partido Republicano Paulista, ele era filho de fazendeiros, era formado em direito, era um político nato. A elite agrária paulista, com o apoio da elite agrária mineira, com o apoio da elite agrária do Rio de Janeiro, escolheram Prudente de Moraes para ser o candidato à presidência do Brasil e vai ser o primeiro presidente eleito diretamente na história do Brasil. Paulista, cafeicultor, conservador, membro da política de café com leite. Nós temos aí o início da República Oligárquica, ou também conhecida como República de Café com Leite, ok? Bom, eu tenho uma pergunta aqui, vamos lá. Professor, explique de novo essa parte da Revolução Federalista. Claro, Revolução Federalista, ela acontece entre 1893 e 1895. No Rio Grande do Sul, em especial na cidade de Porto Alegre, ok? Foi promovida por um grupo de intelectuais, de médicos, de advogados,
de escritores, jornalistas e professores que eram chamados de pica-paus, eram republicanos, porém bem mais liberais, eram contra o governo do Floriano Peixoto e contra o Júlio Castilhos. Eles chegaram a promover um movimento armado entre 1893 e 1895, exigindo a renúncia tanto do presidente Floriano Peixoto, que eles consideravam inconstitucional, e também a renúncia de Júlio Castilhos, que representava o grupo conservador chamado Maragatos. Porém, os Maragatos, Júlio Castilhos, que era o governador do Rio Grande do Sul, com o apoio do Floriano Peixoto, com o apoio das tropas enviadas por Floriano Peixoto, conseguiram combater a revolta e a revolta acaba definitivamente no governo já do Prudente de Moraes, mas ela foi duramente combatida ainda no governo do Marechal Monteferro, ok? Show de bola, gente? Ó, tem mais perguntas. Ah, tá, beleza, Celião, valeu. Custódio de Melo estava entre os pica-paus? Perfeito. Custódio de Melo e muitos membros da Marinha Vitória estavam entre os pica-paus, entre os liberais, republicanos mais liberais. Não se esqueçam, o Rio Grande do Sul tinha um Partido Republicano do Sul, porém dentro do Partido Republicano do Sul você tinha o grupo mais liberais e o grupo mais conservador, os republicanos mais liberais e os republicanos mais conservadores. Os liberais eram médicos, advogados, intelectuais, e os conservadores eram membros da elite agrária do Rio Grande do Sul, criadores de gados, produtores de charque, ok? Gente, mais alguma pergunta? Nós só temos um minutinho. Mais alguma pergunta? Então, na próxima aula hoje, daqui a pouquinho, eu acho que agora vocês vão ter aula do João Gabriel, na próxima aula daqui a pouquinho, a gente trabalha a República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite, ok? Show de bola, queridos? Se não tem nenhuma pergunta, tá tudo tranquilão. Falta só um minutinho. Beijos para vocês, até agorinha.